corrida, que vai ser a primeira, né, da história na cidade, e quero muito participar. Eu sempre participo da General Salgado, a cidade toda abraçou com muito carinho, e eu tenho certeza que a cidade também vai abraçar. Ô, Cabo Jofre, eu sei que você veio aqui para fazer o convite para a corrida, mas eu queria falar um pouquinho sobre os bombeiros. Claro. Você está há quanto tempo na Eu corporação? estou há 17 anos e 6 meses na Uma corporação vida, hein? e atuo na função de educação pública. Hoje eu trabalho com o programa Bombeiro na Escola em Ai, que 11 legal. municípios, né, que nós atuamos aqui na região do 2º subgrupamento de bombeiros. E a gente trabalha nessa questão tanto de ocorrências no dia a dia, né, nos 24/48 que a gente fala, né, no sistema de ocorrências e prontidão. E na minha função de educação pública, na parte administrativa, nós atuamos na relação de prevenção. Então, nós trabalhamos nas duas vertentes do bombeiro, ação e prevenção. Legal. Dentro das escolas, fora das escolas, instituições e também no atendimento do nosso cliente fim, que é, infelizmente, aí os acidentados ou os necessitados do nosso dia a dia. E é isso que eu ia te perguntar. Hoje, os bombeiros, eles, sem sombra de dúvida, né, uma corporação importantíssima para o Brasil e para o mundo, né, que tem as suas corporações. Mas aqui na nossa região, Taubaté especificamente, qual que é a maior incidência que vem acontecendo? Hoje, a São os maior... incêndios, acidentes domésticos? Nessa época que nós estamos vivendo agora, é uma época de estiagem, onde a seca é bem presente, então os incêndios em queimadas, em matas, elas são bem mais latentes. Mas, via de regra, aqui em Taubaté, nós temos uma incidência muito grande com acidente de motociclistas. Isso nós pegamos de uma região do Vale do Paraíba. O Corpo de Bombeiros de Taubaté é uma unidade que ela atende grande parte dessas ocorrências, tendo aí na média de 8 a 10 ocorrências dia, dependendo do quartel. Hoje nós trabalhamos com 2 unidades de resgates aqui no município e em sistemas de revezamento. Então, o Bom Conselho ele pega a maior parte da nossa área de atendimento aqui da região e o Anemília ele pega divisas até ali próximo de Campos de Jordão até o túnel. Então varia muito do dia. Nós costumamos falar que nós temos alguns horários de picos, né? Então horário de almoço, a hora que o pessoal está indo para o trabalho, mas a grande incidência nossa de acidentes, via de regra, aqui em Taubaté, é acidente com motociclistas, tá? Então como eu te falei, né? Incêndio ele tem muito nessa época de queimadas, mas quando a gente fala em incêndio predial, como o Corpo de Bombeiros, o Estado, de uma forma geral, ele trabalha muito forte nessa questão de prevenção, de vistorias técnicas dentro das empresas, e isso vem diminuindo consideravelmente. Em alguns casos pontuais, infelizmente, acontece, mas de forma geral a gente trabalha nessas vertentes. Nós tivemos a ocorrência agora de uma casa que pegou fogo no litoral, em Caraguatatuba. Não sei se você acompanhou essa ocorrência. Vocês ajudam outras cidades? Dentro aqui do município de Taubaté, na realidade, o Corpo de Bombeiros do Vale do Paraíba, ele é dividido em 4 subgrupamentos. Cada subgrupamento ele atende uma quantidade X de cidades. Nós aqui do município de Taubaté, que é o município da sede do 2º subgrupamento, nós atendemos 11 municípios. Região do Litoral Norte, ele pertence ao 4º subgrupamento de bombeiros, que pertence a São Sebastião. Então, lá é São Sebastião, Caraguatatuba, Ubatuba e pega ali Tem um grupamento só para o litoral? Isso, perfeito. Aqui você atende Campos do Jordão? Campos do Jordão, São Bento de Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Tremembé, Taubaté, Caçapava, Jambeiro, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Lagoinha e São Luís do Paraitinga. A divisa com Serra do Mar, na Oswaldo Cruz, nós vamos até o quilômetro 66, que é a área de divisa diária, que pega lá a região do Vale do Litoral Norte. Entendi. Você falou dos acidentes de moto. Hoje a gente vê em Taubaté a presença de muitas bicicletas elétricas, né? Cresceu demais, né, Cabo? Isso vem crescendo e não só a bicicleta elétrica, né? Nós temos os patinetes elétricos que estão chegando próximo agora. Em São José, os patinetes é muito comum em São José, né? São José, São Paulo já é muito utilizado, né, pela população de forma geral. Eu acredito que em breve nós teremos isso aqui na região de Taubaté. O que nós sempre orientamos é a relação de cuidados. Por mais que seja um meio de transporte elétrico, ele ainda tem algumas regulamentações que estão em andamento. E aí aqui em Taubaté em específico nós temos as ciclovias, né? Então, utilizar as ciclovias ali destinadas às bicicletas, destinadas ali a outros tipos de transportes que não sejam motocicletas ou até mesmo os automóveis. Porque é um objeto, né? Um meio de transporte silencioso. E por vezes a gente não fica muito atento, as pessoas não conseguem escutar a aproximação dele e acaba ocasionando um acidente. E desenvolve uma velocidade grande até, tem bicicleta que passa dos 40 quilômetros, né? Pela regulamentação, né, de forma geral das legislações de trânsito,
ele não pode, em alguns momentos, passar alguns limites, né, que podem até 50 km por hora. Os patinetes em si, em alguns municípios, ele não ultrapassa 20 km por hora, justamente por segurança do próprio usuário. Então, em alguns lugares, a gente não tem essa cultura de utilizar alguns equipamentos de prevenção, né? Então, capacete, a luva ou até mesmo a joelheira para prevenir, caso a gente caia ali, a gente se machuque. Mas isso vem numa constância. E as pessoas hoje, elas utilizam cada vez mais, porém de uma forma um pouco ainda simplória, vamos assim dizer, por essa Chega falta a ser de irresponsável, porque às vezes eu vejo até adulto carregando criança numa bicicleta elétrica e você vê que a bicicleta está numa velocidade assim, ó, páreo a páreo com o carro, num trânsito local, e a gente vê os dois sem equipamento de segurança. Sim, criança é muito frágil, né? Se cair certeza. ali. E isso virou uma coisa constante, uma coisa regular no nosso dia a dia. Eu acho que no futuro a gente precisa pensar numa regulamentação com essas bicicletas elétricas, né? Eu acredito que da parte do Corpo de Bombeiros fica um pouco difícil a gente falar sobre a legislação de trânsito porque não compete a gente. Mas em relação à nossa área, a gente consegue trabalhar relacionado à prevenção. O que vocês podem utilizar? Mais campanha de conscientização, né? Campanha de segurança relacionada aí em conjunto com a Secretaria de Trânsito Municipal, que a gente faz algumas campanhas relacionadas ao trânsito. Então, em setembro, nós temos a Semana do Trânsito, em maio nós temos o mês amarelo, né? O Maio Amarelo, que faz justamente simulados, trabalhos relacionados com a população de forma geral, em conjunto com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Trânsito, para prevenir essa questão de acidentes. Então, com blitz educativa, com a parte de orientação do público, entregando folders, algumas palestras, algumas mensagens que a gente divulga isso de forma geral nos totens que tem espalhados pelo município, justamente para evitar e diminuir essa incidência de acidentes. Ô Jofre, o que você acha que precisa ser feito para diminuir os números de acidentes envolvendo motociclistas? Hoje nós temos uma educação de trânsito um pouco deficiente em alguns aspectos, na minha perspectiva, porque hoje o ser humano ele é muito imediatista, então ele quer ter pressa para tudo, pressa para sair de casa, pressa para chegar no serviço, ele quer... Está cada vez mais, cada né? Vez mais eu acho que é a correria do mundo, né? Existe uma cobrança mesmo. De forma geral, essa correria acaba atrapalhando. Então, para a gente poder prevenir, é respeitar. Nós entendemos que nós precisamos ter a educação com o próximo, a empatia. Se eu estou atrasado, vai seguir a lei de trânsito, vai seguir no propósito de não tentar cortar pela direita, de evitar essa discussão de trânsito com o veículo ou até mesmo motocicleta. Hoje eu tenho motocicletas que querem subir em cima de carros, literalmente, porque às vezes eles se acham que podem ultrapassar e usar todos os espaços disponíveis na via. Isso não é o correto. Quando o correto é o carro, depois a moto e assim sucessivamente. Não tem como a gente falar em diminuição de trânsito se a gente não ter a concepção de reeducação do trânsito de forma geral. E isso não somente através do Corpo de Bombeiros ou através de campanhas de trabalho, né, com a incidência de acidentes, mas também dentro lá das escolas que fazem essa questão de treinamento, que no CFC é passado a direção defensiva, para que isso também evite. É um trabalho conjunto. Mas quando a gente lida com o ser humano, é uma caixinha de surpresas, né? Então a gente não tem como ponderar o que você tem que fazer ou não relacionado a isso. A gente consegue orientar de uma forma um pouco mais abrangente, mas aí, infelizmente a gente sabe que a concepção de mundo e cultura de cada um muda um pouco. Por isso que a cidade tem que garantir minimamente boa sinalização, uma boa estrutura viária para esses motoristas trafegarem, para de alguma maneira a gente organizar esse trânsito, né? Com certeza. Aqui em Taubaté melhorou muito a relação de trânsito. Eu vejo muitas pessoas, munícipes, né? Eu sou daqui de Taubaté, reclamando um pouco do trânsito, mas algumas mudanças que vieram de algum tempo para cá melhoraram, lógico. Nossa cidade ainda, nós não temos tantas rotas de fugas e as que nós temos, a Avenida Bandeirantes, a Avenida Dom Pedro I, a Avenida Independência, a Avenida do Povo, a 9 de Julho, são avenidas principais que têm em horário de pico, eles ficam um trânsito bem carregado. E ali são as maiores Mas incidências. eu lembro que no passado essas grandes vias ainda eram mão duplas. Sim, né? sim. E aí eu lembro quando teve a mudança, que ia ter essa alternação, mudança mesmo, né, na via, ia ser mão única, justamente para grandes vias, para fluir melhor o trânsito. As pessoas tiveram um estranhamento gigante, teve muitas manifestações. Sim. Eu lembro da Independência. Hoje eu não consigo imaginar a Independência de outro jeito,
com o número de carros que a gente tem hoje e o tamanho desses carros aumentando cada vez mais, a cidade quase que não comporta. Hoje nós somos a gente anda no centro ali, tem ruas tão estreitas que eu penso, os carros estão aumentando. Né? Todo mundo querendo andar em fila dupla ali, com carros enormes, numa rua que a cidade, historicamente, é pequena, ela foi construída para carroça. Então, assim, a conta não fecha, né, Jofre? Nós temos uma história um pouco parecida com a capital, né? A capital, ela foi construída dentro de um centro que depois ela foi se expandindo. Exato. E aqui em Taubaté é a mesma coisa, só que hoje a gente tem algumas dificuldades. Acredito que os governantes, né, do município eles estejam pensando, né, e tentando. E ainda tem uma linha de trem que corta dentro da cidade. Com certeza. Né? Então são coisas que excedem um pouco a nossa capacidade, às vezes, minha visão, principalmente, às vezes é muito micro de algumas coisas relacionadas a essa gestão. Mas há possibilidade de melhoria. Com certeza. Começando pela educação da pessoa que for transitar na cidade, o estudo e o desafio de tentar fazer uma abertura de outras vias ou tentar elevar a cidade, como São José dos Campos é muito bem realizada em alguns momentos. Mas, assim, são visões de mundos diferentes e não somos, infelizmente, nós que podemos pautar isso neste momento. Mas, verdade. Assim, tudo que a gente puder contribuir da relação do bombeiro para auxiliar. Por isso que é tão importante o projeto de vocês, de ir para as escolas, conversar com as crianças, porque esses são os futuros motoristas, né? Sim, e dentro das escolas a gente tem uma área, uma parte do assunto, principalmente de quartos e quintos anos, que nós trabalhamos a questão de segurança no trânsito. Vai trabalhar, vai sair de casa, tem que ser acompanhado com os pais, vai atravessar na faixa de pedestres. Aqui muito em Taubaté, importante. Até mesmo os pedestres, eles têm uma problemática muito grande, que eles não atravessam em faixas. É verdade. Então, eles passam porque o pedestre aqui, proibidos. Ele acha que ele tem preferência Isso, absoluta e não tem. Vale a sinalização, assim, né? Tem que seguir as leis de trânsito, o trânsito é para todos. Eu tenho trânsito dentro de casa, eu tenho trânsito no estacionamento, eu tenho na rua, via normal, rodovia. Então, nós precisamos entender que o trânsito é muito mais do que a gente imagina. Não é só o fato do carro. A gente tem regra de trânsito em estacionamento de shopping, gente. Com certeza. Você tem ali uma sinalização. Dentro de condomínios, a mesma situação. Isso abarca várias áreas, não só a nossa via normal de trânsito. É isso. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho eu volto com o Cabo Jofre hoje aqui visitando os nossos estúdios e ele veio para fazer um convite muito especial, a primeira corrida dos bombeiros, não é isso? Com certeza. Vamos lá que a corrida está ficando recheada e vamos ver todo mundo correr lá muito feliz. E vamos subir nesse pódio, hein? Saudade Metropolitana. Direto do Túnel do Tempo.